Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais uma questão de química. A questão de hoje é da FUVEST sobre solubilidade de sais. Vindo aqui para a questão, nós temos o seguinte: uma estudante de química realizou 4 experimentos que consistiram em misturar soluções aquosas de sais inorgânicos e observar os resultados. As observações foram anotadas em uma tabela. Aqui tem a tabelinha que essa estudante montou. Então, aqui estão os 4 experimentos que ela fez. Aqui estão os solutos inicialmente que ela misturou. Então, essas daqui foram as misturas que ela realizou. Então, esses aqui são os reagentes. E aí a observação que ela foi chegando é que no experimento 1, no recipiente 1, formou um precipitado branco. No recipiente 2, ao misturar o produto dessa reação, formou um precipitado branco também. No experimento 3, essa mistura formou um precipitado amarelo. E a quarta mistura não formou nada, não houve observação nenhuma. Não teve nem formação de precipitado, nem alteração de cor, nem liberação de gás. Ok? Então não teve indicação nenhuma de que ocorreu uma reação química. Então, ele vai perguntar aqui para nós o seguinte: a partir desses experimentos, conclui-se que são pouco solúveis em água somente os compostos. Então, o que a gente tem que ter em mente aqui? Que essa tabelinha ela está nos trazendo essas misturas e essas 3 primeiras reações formam produtos sais que são pouco solúveis em água. Enquanto que a quarta reação, ela não produz nenhum tipo de indicação de que ocorreu uma reação química. Então, o que nós vamos procurar? Por exemplo, a gente vai olhar aqui vão ser reações de dupla troca. O cátion de um dos reagentes reage com o ânion do outro reagente e o cátion desse reagente reagem com o ânion do outro reagente. Então, vai ocorrer uma reação de dupla troca em todos esses casos. Então, aqui é o cátion, aqui é o ânion, aqui é o cátion, reage com o outro ânion, por isso que é dupla troca. Esse cátion reage com esse ânion, esse cátion reage com esse ânion, e esses são os produtos formados. Então, para nós sabermos isso, nós vamos montar as equações químicas dessas 4 misturas. E aí nós vamos ver quais são os produtos que vão ser formados. E aí essa daqui é a reação base para a gente saber quem que são os caras que não formam o precipitado. Então é isso que a gente vai fazer. Então vamos pegar aqui os primeiros reagentes. Então vamos pegar esses 2 caras aqui, colocar eles como reagentes. Eles são aquosos porque eles vão reagir para formar os produtos e a formação é um precipitado. Então, esses caras são aquosos. Aí, a carga do magnésio é 2+, grupo 2 da tabela periódica, a carga 2. O bário também é do grupo 2, então a carga deles são 2+. Os cloratos aqui, eles têm carga -1. Por isso que eu uso 2 iodatos para neutralizar o magnésio e eu uso 2 cloratos para neutralizar a carga desse bário, ok? Então é a indicação de que eu tenho 2 cloratos e a indicação de que eu tenho 2 iodatos. E aí, como eu falei, são reações de dupla troca. Então, esse 2+, esse magnésio, ele vai reagir com o clorato e o bário ele vai reagir aqui com o iodato. E algum desses caras aqui, algum desses produtos vão formar um precipitado branco. Então, aqui vai ter indicação de que algum deles vai formar um precipitado branco. Só que a gente não sabe quem são. Então, eu vou deixar aqui em aberto. Eu vou deixar aqui em aberto. Algum deles vai formar um sólido. Algum desses caras aqui é um sólido, porque ele está falando, ela viu, quando ela misturou, que formou um precipitado branco. Então, algum deles vai ser aquoso e algum deles vai formar um sólido, que é o precipitado branco. Então, vamos fazer a mesma coisa para o segundo experimento. Pegando o segundo experimento, a mesma coisa, reações de dupla troca. A carga do magnésio é 2+, esse chumbo é o chumbo 2. Tem-se o chumbo 2 e tem o chumbo 4. Esse 2 aqui é a carga do chumbo. Então, aqui nós temos o
clorato de chumbo 2 e iodato de magnésio. Então, colocando os reagentes aqui, novamente reação de dupla troca. Então, o chumbo reage com o iodato e vai formar iodato de chumbo 2. E o magnésio reage com o clorato, vai formar o clorato de magnésio. Tá certo? Então, ó, o magnésio reagiu com o clorato e o chumbo aqui, ele reagiu com o iodato, que é o que nós temos aqui. Só que, novamente, nós não sabemos aqui quem que é esse precipitado branco que também forma no segundo experimento. Então, vamos deixar aqui em aberto por enquanto. Vamos fazer a mesma coisa para a terceira reação, terceiro experimento, onde eu tenho esses reagentes. Então, aqui eu tenho clorato de chumbo 2 novamente, e aqui eu tenho cromato de magnésio. Então, a carga desse magnésio é 2+, e a carga do cromato é 2-. Esse cara é menos, esse cara é 2+. Então, o chumbo, novamente, que é o cátion, reage com o ânion desse lado. Esse cátion reage com o ânion desse lado. Eu vou formar cromato de chumbo 2 e clorato de magnésio. Ok? Formei o clorato de magnésio. O magnésio reagiu com esse ânion e o chumbo reagiu com esse ânion aqui. Só que, novamente, eu sei que forma um precipitado amarelo. Ela viu isso. Ela viu que formou um precipitado amarelo. Então, ainda nós não sabemos quem desses dois caras aqui é o sólido e quem está ainda no estado aquoso. E aí, indo para a última equação, nós vamos ter o seguinte. Então, o cromato de magnésio reagindo com o clorato de cálcio. E aí, novamente, mais uma reação de dupla troca. Vai formar cromato de cálcio e o clorato de magnésio. E aí ficamos com o seguinte, ó, clorato de magnésio e o cromato de cálcio. Tá? Só que aqui eu sei que esses caras são aquosos. Por quê? Porque não aconteceu nada. Não formou precipitado, não liberou gás, não aconteceu nada. Então, o que eu sei aqui? Como não aconteceu nada, eu sei que esses caras eles estão totalmente dissolvidos na água. Tá? Então, esses cátions aqui e esses ânions, eles são todos solúveis. Então, por isso que não aconteceu nada. Para ocorrer uma reação química, não é qualquer coisa que eu coloco que forma um produto, que vai reagir. Então, para que ocorra uma reação química, eu preciso ou ter uma reação de oxirredução, ou tem que ocorrer precipitação, ou liberação de gás, ou se eu estou analisando ácidos ou bases, o equilíbrio ele vai estar deslocado, ele acaba sendo deslocado para o lado onde você tem a menor constante ácida, ou se eu tenho um ácido muito ionizado do lado dos reagentes e o composto molecular do lado dos produtos, então é uma evidência de que vai acontecer uma reação química. Então, essas são algumas indicações, tá certo? Então, aqui como não acontece nada, então a gente sabe que todos esses caras aqui eles são aquosos. Então, aqui eu tenho a equação iônica. Estou mostrando que esses caras estão dissociados aqui em água. Tá certo? Por isso que não acontece reação nenhuma. Eu não estou formando nenhuma dessas condições para que ocorra uma reação química usando esses reagentes. Então, o que eu vou saber daqui? Por que essa daqui é importante para a gente chegar nas nossas conclusões? Porque eu sei que nas reações que tiver o clorato de magnésio ou o cromato de cálcio, esses caras não vão ser os precipitados. Tá certo? Então, essa daqui é muito importante para a gente chegar na conclusão de quem que vai ser o precipitado. Porque eu sei que se esse cara estiver na reação, ele não vai ser o precipitado. Se esse cara tiver como produto da reação, ele também não será precipitado. Aqui nós temos aqui ocorre reação química, ocorre reação química, ocorre reação química. Por quê? Porque eu estou formando precipitados. E aí, quando eu coloco aqui as 4 reações, as 4 equações químicas juntas, e eu sei que esse cara não é precipitado e esse cara não é precipitado, eu começo a voltar agora para a equação 1, para o experimento 1, o que eu vou ver? Eu vou ver que o clorato de magnésio está aqui. O clorato de magnésio está aqui. E o clorato de magnésio, ele é aquoso. Por quê? Porque nessa equação não houve transformação nenhuma ocorrendo. Então, eu sei que esse cara, ele não forma precipitado, porque se quando eu fiz essa reação formasse precipitado, esse cara formasse precipitado, ela ia colocar que ela viu formação de um precipitado nesse experimento 4. Mas como não acontece nada nesse experimento 4, e o clorato de magnésio é um produto desse experimento 4, então eu sei que esse cara aqui é aquoso.
Então, é isso que a gente vai colocar aqui. Então, se aqui formou um precipitado branco, e esse cara não é responsável pela formação do precipitado, porque a gente olha na equação 4 e não aconteceu nada, então nós concluímos que o iodato de bário, sim, ele é o precipitado branco, tá certo? Então, era isso que a gente tinha que fazer. Daqui a pouco, no final, eu vou mostrar como dava para fazer isso de uma forma mais rápida, tá? Mas aqui eu estou explicando a base para você ter esse raciocínio se cair uma questão dessa futuramente. Então, aqui é a mesma coisa, ó. A gente olhando para esse experimento 2, nós também vemos que ele formou clorato de magnésio. E a gente sabe que o clorato de magnésio não precipita. Então, novamente, nós sabemos que na equação 2, esse cara aqui também é aquoso. Então, consequentemente, na equação 2 também formava um precipitado branco. Então, nós sabemos aqui que esse precipitado branco é do iodato de chumbo, tá certo? Que forma aqui um precipitado branco. E aí, vindo para a terceira equação, vamos fazer a mesma ideia. Ó, novamente, o produto formado é o clorato de magnésio. Então, ele é o aquoso. Então, o precipitado amarelo que forma na reação 3, nessa equação 3, esse precipitado amarelo é o cromato de chumbo 2. Então, é isso que nós sabemos a partir daqui. Então, nós já sabemos aqui quem são os precipitados. Então, a gente vai procurar a alternativa que tenha esses 3 sais formados aqui, tá? Então, ó, todos esses caras aqui, ó, eles são aquosos. E a gente chega na conclusão pela quarta equação, que foi o que nós fizemos, tá certo? Então, ó, daqui, ó, esse cara reagiu com esse cara reagiu com esse, e todas as reações formou clorato de magnésio, que é a forma aquosa que ele vai ficar. Então, enquanto isso aqui precipitou, esse cara ficou na fase aquosa do recipiente que você está fazendo a reação, tá certo? Então, essas daqui são as 3 respostas para essa questão. Aí, nós vindo aqui para as alternativas, ó, a gente sabe que o clorato de magnésio não é resposta. Então, ele está aqui, né? A gente viu também que o cromato de cálcio também não aconteceu nada, ele é produto aqui. Embora ele não apareça aqui, mas ele apareceu nas alternativas para você fazer um volume na alternativa, tá? Então, ó, o cromato de cálcio não é resposta, o cromato de cálcio não é resposta. Então, a única alternativa que justamente sobrou os sais que nós encontramos como precipitado é justamente a alternativa D, tá certo? Então, era isso que a gente tinha que fazer. Então, eu fiz montando as equações químicas para você enxergar o que você tinha que fazer, da forma que você tinha que pensar. Então, se você entendeu durante as aulas, durante os seus estudos, onde você vai gastar a maior parte do seu tempo, vai ser nos estudos que você entendeu como se dá uma reação química, o que acontece numa reação de dupla troca, quais são as evidências de que está ocorrendo uma reação química. Então, você consegue fazer isso aqui de uma forma mais rápida, que é o que eu vou demonstrar aqui para vocês, tá certo? Tá? Então, ele está misturando 2 reagentes, está misturando o clorato de chumbo 2 com o cromato de magnésio, e aí isso aqui é o precipitado de cromato de chumbo que vai sendo formado. Então, eu estou misturando. Então, imagina aqui, esses 2 caras são os reagentes, aqui eu tenho esse reagente, aqui eu tenho esse reagente. Quando essas 2 reagentes entram em contato, você só forma esse precipitado aqui meio gelatinoso. E aí, depois de um tempo que ele foi formado, isso aqui vai decantar no fundo. E aí, você vai ter aqui a parte sólida, que vai ser o cromato de chumbo 2. E aqui, em solução, lembra que esse cara aqui está no estado aquoso, ele é iônico. Então, em solução, você vai ter o Mg2+, e você vai ter o ClO3-. Então, é isso que você vai ter aqui em solução. Esses caras na forma iônica, por isso que eles estão aquosos, como eu mostrei lá. Esse cara aqui a gente representa desse jeito, mas na solução, esses caras eles estão dissociados. O magnésio está solvatado pela água e o clorato também está solvatado pela água. É isso que está acontecendo aqui. Agora, mostrando a forma rápida de você fazer isso, desde que você tivesse já um bom estudo, um bom entendimento das reações de dupla troca, o que você ia ver? Bom, aqui nessa quarta reação onde não acontece nada, o que você ia pensar? Bom,
A reação que não acontece nada é que eu estou formando clorato de magnésio. Então, isso aqui não acontece nada. Então, o que eu ia fazer aqui? Eu ia pegar e ia ver, bom, aqui vai formar clorato de magnésio. Aqui vai formar clorato de magnésio, que é o cara que não acontece nada que está formando aqui. Então, aqui também vai formar clorato de magnésio. Aqui também vai formar clorato de magnésio. Então, nesses caras aqui, não são nossos precipitados. Então, da mesma forma que aqui eu estou formando clorato de magnésio, aqui também forma clorato de magnésio, aqui também forma clorato de magnésio e aqui também forma clorato de magnésio. Então, quem são os nossos precipitados aqui? Então, o precipitado vai ser o iodato de bário. O precipitado vai ser o iodato de chumbo. O precipitado vai ser o cromato de chumbo 2, certo? Então, essa era uma forma mais rápida de você fazer, só que para você fazer isso, você tinha que enxergar aquilo que eu mostrei anteriormente. Você tinha que ter um bom entendimento das reações de dupla troca e enxergar que a sua base era você pegar esse experimento 4 para chegar na conclusão de que onde você tivesse o clorato de magnésio, esse cara seria a fase aquosa, então o precipitado seria o produto dessas reações aqui. Tá certo? Então você conseguia fazer isso aqui de uma forma bem rápida, mas como eu disse, por isso que é importante você passar o tempo estudando, porque na hora da prova isso se torna uma coisa fácil de você resolver. Agora, se você não estudou direito, você vai pensar isso aqui na hora da prova, você vai perder um tempo, e aí depois a prova pode ficar corrida, pode dar tempo de você não conseguir resolver algumas questões, e aí a sua nota vai ser prejudicada por causa disso. Tá certo? Então, a hora de você errar, a hora de você estudar, é onde você vai gastar um tempo. Então, entenda o que você está fazendo, entenda o que você está estudando, entenda a lógica do negócio, qual que é o princípio. E aí, na hora da prova, você vai resolver as questões com muito maior rapidez. Tá certo? Então, uma questãozinha da FUVEST bem interessante, tá? Como sempre, a FUVEST, alguns vestibulares trazem questões muito interessantes. Essa daqui é uma questão bem interessante e dá para você resolver ela de uma forma mais rápida, mas como eu disse, você teve que passar um certo tempo entendendo o que está acontecendo nessas reações. Perceba que você não tinha que saber quem que é o precipitado, mas ele te dá as ferramentas para você determinar quem que é o precipitado. Então você não precisa decorar aquela tabela de solubilidade que você aprende lá no primeiro ano do ensino médio. Você tem que, ele está te dando as ferramentas para você pensar e através desse raciocínio que você vai ter, você vai determinar, bom, aquele cara lá, naquela equação que não acontece nada, é aonde tem os caras que vão estar na fase aquosa. Então, o outro produto formado é sim ele quem vai ser os precipitados daqueles 3 experimentos. Tá certo? Então, me digam aqui nos comentários o que vocês acharam dessa questão. Se fariam pelo jeito mais longo ou pelo jeito mais rápido, vocês enxergaram que aquilo que estava acontecendo. E eu vou deixar aqui em cima mais uma playlist e um vídeo para vocês continuarem estudando química. E essa era a questão que nós íamos resolver hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!